Hoje pode. Com Marcelo Abud. Diz que era uma vez, lá pelos idos de 2005, em que os podcasts eram eventuais. Hoje, porém, eles são os próprios eventos. Você está se perguntando que história é essa, não é mesmo? Eu explico. Com a impossibilidade de se apresentar em público, muitos artistas passaram a desenvolver algumas formas alternativas de apresentar a sua arte. Nós mesmos aqui no #HojePod já falamos de séries de podcasts criadas por grupos de teatro ou companhias musicais. As instituições voltadas à cultura também se reinventaram. A bibliotecária do Sesc Jundiaí, Mariana Marchiori, explica um pouco mais sobre a proposta do podcast Histórias para Ouvir. Olá, pessoal! A ideia de produzir um podcast de histórias surgiu do desejo de encontrar e se aproximar do público frequentador assíduo das contações de histórias da biblioteca do Sesc Jundiaí todos os domingos de manhã. Na impossibilidade desse encontro, a gente resolveu levar as histórias ao pé do ouvido, pelo podcast Histórias para Ouvir. A primeira temporada teve 3 episódios com narradores locais aqui de Jundiaí e a nova temporada estreia agora em novembro, com mais 3 episódios. Conta com a participação mais que especial do Giba Pedrosa, essa grande referência na narrativa oral e tradicional do Brasil. Meus senhores, minhas senhoras, meus amores e minhas amoras, desapertem os cintos e alarguem as horas, porque é hora de ouvir e contar boas histórias. E ele convida 3 contadoras aqui da cidade num dueto nas narrativas de contos populares. Os novos episódios e também os anteriores você encontra lá no canal do YouTube do Sesc Jundiaí. Lá você vai encontrar outros podcasts com conteúdos interessantíssimos, como poesia de slam, teatro, circo e muito mais. Vale a pena lá dar uma olhada. Então anote na agenda. É amanhã, domingo, 7 de novembro, às 11 horas, a estreia no YouTube do Sesc Jundiaí da nova temporada do podcast Histórias para Ouvir. Neste domingo, você acompanha a participação de Débora Pavan Piovesan na história A Árvore Amarela e a Fruta Misteriosa. Já no dia 14, a participação é da jovem revelação Lara Viola e ela nos conta a história do bicho de palha ao lado de Giba Pedrosa. E no dia 21 de novembro, também, às 11 horas, você acompanha a Joyce Surian e a história da Coca Recoca. É incrível, um podcast realmente delicioso para acompanhar em família, imaginar e o mais legal é que por estar no YouTube tem o acréscimo de legendas. Depois da estreia, você pode conferir essas histórias quando e onde bem entender. Elas ficam disponíveis na playlist do podcast Histórias para Ouvir no youtube.com/Sesc Jundiaí. Aliás, aproveita, passa por lá e já ative a sinetinha para ser lembrado quando a história começar. Até semana que vem com mais histórias da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.